Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero falar sobre os instrumentos de uma bruxa. Hoje eu quero falar para você que está me assistindo qual é a função dos principais instrumentos mágicos que nós bruxas utilizamos nos rituais, nos atos devocionais, tá bom? Então, como é um assunto interessante, já deixa o seu like aqui embaixo. Aproveita agora, dá o like no início, que aí depois você pode só se concentrar ali no material que a gente está trazendo para vocês, tá? E esse conhecimento é muito importante. O primeiro instrumento mágico de qualquer bruxo, né, é o seu grimório, o seu livro das sombras, né, aonde você vai colocar ali os seus feitiços, os seus aprendizados, as suas vivências. Gilberto, tem que ser ali um grimório grosso, bonito, assim? Não, pode ser um caderno comum, né, onde você faça ali as suas anotações. E o grimório, uma curiosidade interessante, ele não é feito só para você anotar feitiços e encantamentos. Você pode anotar sonhos que você tem, você pode anotar ali as suas vivências, as suas experiências. O livro das sombras, ele é um reflexo seu, ele é um espelho seu. Então ele pode ser anotar tudo, sabe? Os seus medos, inseguranças, as suas iniciações, os cursos que você fez. Você pode utilizar o seu grimório, por exemplo, para fazer resumo de cursos online que você adquire, de vídeos como os do canal aqui Gilberto Melo que você assiste. O livro das sombras, então, ele é um companheiro. Eu já fiz o meu assim mais grossinho, eu mandei fazer justamente para quê? Para que eu usasse ele durante muitos anos. Então aqui eu faço resumo de cursos, aqui eu anoto experiências, aqui eu anoto sonhos, eu coloco elementos que fazem parte. Outra coisa importante, vocês podem colar coisas, fazer colagens. Por exemplo, essa folha aqui é uma folha que eu usei num ritual de Yule, que eu fiz lá no início da minha caminhada mágica, quando eu fiz a primeira roda do ano. Eu usei muitas folhas e eu peguei uma delas e colei no grimório. Então você pode colar coisas também no seu grimório, sementes, restos de vela, folhas, né? Tudo isso aqui faz parte da sua caminhada mágica. Esse instrumento, ele recebe vários nomes: diário mágico, grimório, que é o que a gente fala bastante, livro das sombras, Book of Shadows, né, que é livro das sombras em inglês. Então você pode encontrar vários nomes para esse instrumento aqui. A ideia de livro das sombras, tanto porque era um livro que ficava oculto, tá? Como também porque ele é uma sombra nossa, ele é uma projeção nossa. E uma curiosidade, apesar da gente associar o grimório à bruxaria tradicional, lembrando que muitas daquelas bruxas que viviam ali pagãs, elas não eram letradas. O grimório, ele é um instrumento mais vinculado à alta magia, mais vinculado a magos e alquimistas. Claro que bruxas também utilizam, só que você tem que lembrar que muitas das bruxas sequer sabiam ler e escrever. E toda a tradição mágica era uma tradição oral, passada de geração para geração, tá? Então o primeiro instrumento que a gente aprendeu foi o grimório. Qual que é o próximo, né? Vamos pensar agora na varinha. A varinha da bruxa, né? A vara da bruxa. Essa aqui é a minha primeira varinha. Essa varinha eu peguei ela... A base dela é uma madeira que eu achei numa cachoeira, né? Eu moro em Minas Gerais, então a gente tem bastante cachoeira. E eu pedi para decorar ela com alguns elementos. Então, por exemplo, tem a serpente, que é meu animal de poder. Tem os sigilos planetários, né? Para representar essas 7 forças. Né? Tem os cristais que eu mais gosto, especialmente ametista, citrino. Então, essa varinha aqui é a minha varinha principal. E aí a gente acaba comprando outras varinhas com o tempo. Essa varinha aqui eu comprei na minha última viagem que eu fiz à Argentina e ao Uruguai, tá? É uma varinha que eu adorei por causa do dragão. Eu trabalho muito com essa egrégora, né? Inclusive a gente tem o curso de magia e reiki dos dragões aqui na escola, então eu comprei em homenagem a isso. A varinha, ela serve tanto para representar o elemento fogo, como também você utiliza para canalizar energias. Então, por exemplo, vai direcionar energia sobre uma foto ou sobre algum objeto, vai traçar o seu círculo mágico, né? Você vai utilizar ela ali para direcionar energias. Então, essa é a função da varinha, tá? Algumas tradições mágicas falam que na hora que você for cortar ela na natureza, você utilizar ela entre o seu dedo médio e aqui o seu antebraço. O tamanho ideal da varinha seria esse, mas nem toda varinha vai seguir esse padrão, tá? Então vamos agora para o sino. O sino é mais um instrumento mágico muito poderoso, tá? O sino, primeiro que ele representa a deusa e o deus em comunhão. Então você tem, por exemplo, o badalo,
que representa o Deus, né, o masculino, e a própria concavidade do sino representando a deusa. Então o sino já é um elemento mágico que conecta a energia masculina e a energia feminina. O sino ele pode ser utilizado para limpar o ambiente, como também pode ser utilizado para demarcar momentos de um ritual, tá? Então você pode utilizar o sino para demarcar momentos de um ritual. O sino também pode ser utilizado para invocar certas egrégoras, como os ancestrais, espíritos, ativar a energia de uma erva, ou mesmo ainda, por exemplo, limpar determinados objetos mágicos. Então o sino ele tem várias funções mágicas, tá? Então essas são as principais. Nós temos, né, os incensários, que é meio óbvio, né? Eles servem para fixar ali o incenso, que vai representar o elemento ar. Normalmente a gente posiciona ele a leste no nosso altar, tá? E aí existem vários incensários, desde incensários mais elaborados, como esse de dragão, até incensários mais simples, né? Como esse daqui, que é feito de bambu. Mas a função dele é segurar o incenso para o elemento ar, tá? Então é legal também. Outro instrumento mágico de uma bruxa é o seu socador de ervas, né? Que nós utilizamos para macerar ervas, pós, casca de ovo, vários elementos. Também tem o representante do deus e da deusa. Então, quando eu estou macerando ali uma erva, eu estou trabalhando essas duas polaridades. E mais um elemento de cozinha, né? Associado à bruxaria. Tem uma ligação direta. Eu falo que tudo que vale na magia também vale na cozinha e vice-versa. Outros instrumentos mágicos que nós utilizamos bastante são as representações, né? As imagens aqui, olha, do deus e da deusa. Como também existem imagens que não necessariamente vão representar o deus e a deusa, ou podem representar, por exemplo, os ancestrais, através de magos e bruxas. Né? Então, qual é a função das imagens? Por exemplo, tem essa imagem aqui de Odin no meu altar. As imagens, elas vão servir como totens. Não é que o Deus mora dentro daquela imagem. A imagem ela vai servir de âncora para aquela divindade, para aquela energia ali no altar, né? Lembra da lei da atração? Semelhante atrai semelhante. Então, essa energia, ao ter uma imagem no altar, eu atraio aquela energia para cá. A imagem, então, ela tem a função de ancorar a divindade, facilitando ali o acesso a ela, ao mesmo tempo que toda vez que eu olho, bato o olho na imagem, o meu subconsciente já remonta ali a divindade e já cria uma conexão entre eu e ela. Então essas são as funções das imagens, tá? Representar, ancorar imagens do sagrado, imagens do divino. Outros instrumentos mágicos, né, que isso aí acho que todas as bruxinhas aí conhecem, são os cristais. Esses aqui são os cristais que eu mais utilizo nos meus rituais, né? Então os cristais eles vão ancorar a energia da terra, então eles representam a terra e cada cristal tem a sua função específica, tá? Inclusive nós temos um curso gratuito aqui no canal de cristais, depois vocês dão uma olhadinha. É só colocar Cristais Gilberto Melo na aba de buscas que você vai aparecer, mas eu vou tentar deixar também na descrição. Então, os cristais, né, representam a Terra e cada cristal, de acordo com a sua cor, né, tem uma função. Então, quartzo rosa é um cristal de amor, autoestima, beleza. Ametista é um cristal de transmutação, de transformação, de equilíbrio energético. Então, vamos lá. Jaspe vermelha traz vitalidade, energia, proteção, quebra inveja, né? E aí a gente também tem nos altares. Cada bruxinha vai ter no seu altar cristais ali que façam sentido para ela, que ela conheça o poder, né, desses cristais. Um outro instrumento muito comum das bruxas é o pêndulo, né, que pode ser trabalhado dentro da radiestesia. Muitos bruxos trabalham o pêndulo na radiestesia, como também pode ser utilizado para ativar gráficos, pode ser utilizado para limpar ambientes ou ainda como oráculos, tá? Também temos um curso gratuito aqui no nosso canal sobre o uso de pêndulos, tá? São 6 aulas incríveis, inclusive eu tava com um cabelão na época, assiste que vale muito a pena, tá? Tá lá na aba de cursos gratuitos também, se você quiser trabalhar, você pode, tá? Nós temos um outro símbolo comum, né, da bruxaria, que é o pentagrama. O pentagrama, ele trabalha tanto a proteção espiritual, quanto nos conecta, né, com os 4 elementos mais o espírito. É um símbolo de muito poder dentro da bruxaria. E é comum nós termos uma representação do pentagrama no nosso altar. A bússola é um instrumento que nós utilizamos para posicionar determinados elementos, né? Já falei com vocês. Então, só para vocês saberem, não é regra, mas alguns bruxos gostam de seguir essa tradição.
elementos que representam o ar ao leste, elementos que representam o fogo ao sul, elementos que representam a água ao oeste, elementos que representam a terra ao norte. E aí a gente usa uma bússola para colocar isso. Também a gente utiliza até para posicionar o altar. Por quê, Gilberto? Alguns bruxos colocam o altar em posições diferentes ao longo do ano. 2 posições são as principais, tá? Então, por exemplo, normalmente o ano todo a gente coloca o altar voltado a leste e no Samhain, Samhain, o Dia das Bruxas, nós colocamos ele voltado a norte, tá? Então a bússola nos ajuda a se situar nesses casos, assim, onde a gente vai variar o ritual. Outro instrumento mágico que nós temos muito comum é o uso da taça, né, que a gente vai representar o elemento água por ela. Então você utiliza para colocar ali a água, representa o elemento água. Além disso, a taça também pode ser utilizada para fazer oferendas de bebidas às divindades, às egrégoras. Então vinho, água, cachaça, né? Cada entidade recebe ali algum tipo de líquido, a gente utiliza essas mesmas taças, ou ainda para cerimoniais. Então às vezes a gente vai fazer um ritual coletivo, em grupo, aí a gente utiliza também a taça, tá? A taça é um elemento que representa a deusa também, tá? Por causa da sua concavidade. Nós sempre colocamos também velas, né? Utilizamos aqui, por exemplo, esses locais de pôr velas, porque a gente trabalha muito com velas dentro da magia, então depende muito da intenção, né? Tem várias cores de vela. Também temos um curso gratuito de magia das velas aqui no canal, vocês podem procurar lá nas playlists daqui, que vocês vão encontrar, onde cada vela tem a sua função e você vai aprender a trabalhar. E sempre a gente utiliza velas, né, nos nossos rituais, porque velas abrem portais energéticos, velas abrem portais espirituais, tá? Nós bruxos também utilizamos bastante oráculos, então, por exemplo, baralho cigano, moedas, né, para representar o I Ching, espelho negro, né? Todos esses elementos, todos esses instrumentos mágicos nada mais são do que oráculos, né? Que não deixam de ser instrumentos mágicos. São elementos, por exemplo, alguns bruxos podem utilizar, por exemplo, o jogo de búzios, aí tem runas, dados, tarô, né? Então tem vários elementos aí que os bruxos utilizam. Todos os oráculos também são instrumentos mágicos que nós bruxos utilizamos para conexão ali com o mundo espiritual, aconselhamentos, orientações não só para nós, como também para quem nos procura. Eu, por exemplo, sou tarólogo, eu atendo todos os dias pessoas, inclusive se você quiser marcar uma consulta comigo, na descrição tem o meu contato, você pode entrar no link lá de baixo que você manda uma mensagem direto para mim e a gente pode marcar uma consulta para você, tá? Deixa eu ver mais alguns instrumentos. A vassoura, essa aqui é uma vassourinha pequenininha que eu uso para limpeza áurica, mas eu também tenho uma vassoura grande que eu uso para limpeza do ambiente. A vassoura que a gente usa para fazer banimentos, limpar energias negativas e facilitar viagens astrais também. Tudo isso é função da vassoura. Nós utilizamos também elementos que vão representar alguma coisa. Por exemplo, e aí é aquela individualidade do bruxo. Eu no meu altar eu tenho uma imagem, né, de uma coruja que vai representar sabedoria, visão, percepção, representa a deusa Lilith, que é uma deusa que eu cultuo, tá? Também é um instrumento mágico que nós utilizamos. Eu tenho também uma concha que representa o elemento água, né, e que eu levo quando eu vou fazer rituais de campo. Quando eu vou para a natureza, eu utilizo também ela justamente para representar a deusa, tá? Então você pode ter uma concha. Então, às vezes eu não quero levar uma imagem da deusa e do deus, eu levo uma tâmara ou uma varinha para representar o deus e levo a concha para representar a deusa ali, para fazer um ritual, por exemplo, ao ar livre, tá? Eu tô olhando para trás aqui, gente, só para ver se eu esqueci de algum elemento que eu acho interessante mostrar para vocês. Vou pegar meu caldeirão, só um minutinho. Então, por exemplo, nós temos o caldeirão, que é um outro instrumento da bruxa, né? Muito comum, muito associado. O caldeirão onde a gente faz poções, onde a gente coloca ali os nossos elementos, acende velas, queima ervas, né? E o uso do caldeirão é infinito. O caldeirão também é um símbolo que remonta o sagrado feminino da deusa, né, o seu útero. E além disso, o caldeirão tem uma questão importante, porque o caldeirão ele tem aquele elemento de transmutação.
que é a base da magia, né? Transmutar. Então o alimento ele entra cru e sai modificado. Pensa na pipoca, por exemplo, né? Entra o grão de milho e sai a pipoca. Então a ideia do caldeirão é a ideia da transmutação, da alquimia que acontece na comida e que dentro de um ritual mágico a gente também busca essa mesma alquimia, tá? Vou mostrar para vocês um outro instrumento de bruxo, só para vocês entenderem. Que esses instrumentos que eu citei são padrões, mas cada bruxo também tem. Por exemplo, tem bruxo, eu tenho essa tiara aqui que eu comprei, né, lá do Bosque dos Gnomos, inclusive o Victor Valentim é um fofo, que eu utilizo para rituais de prosperidade, né, de encantamentos. Também é um instrumento mágico. Tudo que o bruxo usa nas suas práticas mágicas também são instrumentos mágicos, tá? E hoje aqui eu citei para você os principais. Comenta aqui embaixo se vocês conheciam esses instrumentos mágicos. Deem sugestões de outros instrumentos que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, trazendo os outros instrumentos de uma bruxa e falando, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!